Um papa anterior escreveu que o sudário era, abre aspas, uma imagem verdadeiramente misteriosa, que nenhuma arte humana seria capaz de produzir. Mas temos o livro, a transmissão e agora o aplicativo. Durante séculos, um único tecido intrigou o mundo. Uma relíquia de linho que supostamente contém o rosto de um homem crucificado. Os cientistas chamaram-na de mito, os crentes chamaram-na de prova. Mas então a inteligência artificial entrou no debate. O que ela revelou não foi uma imagem, nem uma mancha, mas algo mais estranho. Geometria oculta, códigos repetidos, um desenho que não deveria existir nas fibras do linho antigo. Foi um acidente, um milagre ou algo que nunca deveríamos ter visto? Que segredo ainda esconde o sudário de Turim? O tecido que desafiou o tempo. O sudário de Turim não é apenas uma relíquia, é uma história que se recusa a terminar. Tem 4,2 metros de comprimento e pouco mais de 1 metro de largura, tecido em sarja espinha de peixe que capta a luz como ondulações em águas calmas. Em sua superfície, a imagem tênue de um homem, da cabeça aos pés, frente e costas, como se um corpo tivesse repousado ali e partido sem deixar marcas no tecido, restando apenas um fantasma. As feridas se assemelham a uma narrativa esculpida na fibra. Marcas nos pulsos alinhadas, onde os pregos penetrariam. Uma mancha semelhante a sangue nos pés, um oval na lateral que sugere uma estocada de lança, círculos tênues que parecem uma coroa de espinhos pressionada no couro cabeludo. O rosto não grita. Ele paira, olhos fechados, barba repartida, cabelos caindo em mechas que parecem flutuar acima da trama, como se o tecido e a imagem, um dia, tivessem conhecido a distância. O primeiro registro documentado surge na França, durante o século XIII, em uma pequena cidade que se tornou destino de peregrinos e campo de provas para dúvidas. Multidões se reuniram. Padres participaram de procissões. Céticos acusaram a igreja de inventar um espetáculo. O tecido passou por mãos e casas, até que a Casa de Saboia o levou para Turim, onde, em 1578, iniciou sua longa vigília, interrompida por incêndios, fumaça e resgates. Hoje, repousa em uma vitrine com temperatura controlada dentro da Catedral de São João Batista, onde vidro e aço o protegem do tempo, e o tempo o protege da certeza. Nenhum momento alterou seu status mais do que uma fotografia de 1898. O advogado Secondo Pia preparou suas placas e lâmpadas e trabalhou no calor tênue de um quarto escuro improvisado. Ao revelar o negativo, esperava uma confusão de tons. Em vez disso, um rosto o encarou com uma nitidez surpreendente. O negativo parecia um positivo. A imagem tênue no tecido transformou-se em um retrato nítido no filme. As maçãs do rosto emergiram. Os lábios se definiram. Os cabelos se separaram em mechas. As mãos cruzadas sobre a pelvis ganharam forma e proporção. Essa inversão não provava nada, exceto que a imagem interagia com a luz de uma maneira que a tinta comum não interagiria. Mesmo assim, mudou a conversa. A relíquia deixou de ser objeto de devoção e passou a ser motivo de controvérsia. O laboratório foi integrado à capela. Ao longo do século XX, o tecido resistiu a métodos tão pacientes quanto invasivos. Os químicos descascavam as fibras e as testavam com reagentes. Microscópios percorreram a superfície. Peritos forenses notaram que as áreas semelhantes a sangue manchavam os fios, e não o contrário. Historiadores têxteis mediram a torção do fio e a compararam com teares conhecidos no Levante. Pesquisadores de pólen relataram grãos compatíveis com a flora do Mediterrâneo Oriental. Cada resultado parecia desviar o debate em vez de encerrá-lo. Não foi feito nenhum retrato de Jesus. Então, na verdade, o sudário continua sendo o melhor objeto que temos. Nada conclusivo o suficiente para silenciar os críticos. Nada trivial o suficiente para aplacar os crentes.
O sudário continuou fazendo o que sempre faz. Isso forneceu evidências suficientes para tornar necessário o próximo experimento. A própria imagem se recusou a se comportar como pigmento, sem camada aglutinante, sem pinceladas em qualquer direção, sem penetração capilar profunda no filamento. A descoloração parece estar localizada nas extremidades das fibrilas mais externas, como se tivesse sido levemente atingida pela luz e deixada em repouso. Mapas de profundidade construídos a partir da intensidade mostraram uma correlação entre a escuridão da imagem e a distância teórica da superfície do corpo, uma afirmação extraordinária, porém mensurável. Se um tecido estivesse mais próximo do nariz e da testa e mais distante das bochechas, a escuridão deveria variar com a distância. Muitas tentativas de reproduzir esse gradiente com calor, vapor ou reação química produziram efeitos semelhantes, mas não exatos. O sudário permaneceu singular, o que é uma forma educada de dizer que ficou ali enquanto hipóteses surgiam e desapareciam. Não há ninguém na história que tenha sido descrito como crucificado dessa forma. Como poderia ser diferente? Então, começou a análise minuciosa sobre a idade. Em 1988, 3 laboratórios receberam um fio de um dos cantos do tecido. Eles mediram o teor de radiocarbono e publicaram uma data entre os séculos 13 e 14. Para muitos leitores, esse veredicto foi inequívoco e definitivo. Uma origem medieval envolvia o mistério em uma única frase. Mas até mesmo uma frase bem elaborada pode esconder uma cláusula. O local da amostra era um canto próximo a uma borda que havia sofrido manuseio, reparos e exposição à fumaça. Especialistas têxteis argumentaram que a porção poderia incluir fios posteriores introduzidos durante uma reconstrução têxtil medieval. Outros levantaram preocupações sobre como a amostra foi limpa. Alguns observaram que uma única região não pode representar um artefato heterogêneo que passou por condições adversas. O debate não terminou aí. Ela sofreu mutação. Se a data estiver correta, a imagem é uma obra medieval impressionante. Se a data estiver errada, a época é incerta. O tecido continuou resistindo à redução. Assim, o sudário carregou seu paradoxo até o nosso século. Uma imagem que se comporta como um negativo antes da fotografia. Um efeito de superfície sem pigmento. Uma relação de profundidade que sugere informação espacial. Uma idade contestada que pode nos dizer mais sobre a amostragem do que sobre a origem. Um caso que inspira tanto reverência quanto rigor. Em meio a essa tensão, surgiu uma nova voz. Ela não trouxe nem crença, nem descrença. Isso trouxe a computação. Trouxe o hábito de aprender com padrões tão sutis que o olho não consegue ver e tão complexos que a mente não consegue conceber. A máquina não se ofendeu com a pergunta. Foi construído para fazer uma pergunta melhor. O que exatamente há nesta imagem que ainda não medimos? Se a fotografia revelou o rosto e a química mapeou as fibras, o que acontece quando um sistema projetado para encontrar estrutura no caos se depara com o linho? A controvérsia da datação. A campanha de radiocarbono de 1988 foi o momento mais decisivo na história moderna do sudário, pois prometia um desfecho. Oxford, Zurique, Arizona. 3 laboratórios, um protocolo. Um pedaço de pano cortado de um canto e dividido entre as equipes, limpo, incinerado, convertido em grafite e contado em aceleradores que traduzem isótopos em anos. O mundo esperava clareza e recebeu um período preciso entre 1260 e 1390. Os jornais noticiaram o intervalo de tempo e o consideraram decisivo. Os museus se tranquilizaram. A história parecia ter chegado ao fim. O canto escolhido tornou-se, desde então, um dos locais mais analisados em qualquer artefato do mundo. A região inferior esquerda, onde inúmeras mãos podem ter tocado e onde reparos podem ter ocorrido após um incêndio documentado no século XVI. O químico têxtil
Raymond Rogers argumentou que a fibra do canto apresentava diferenças químicas em relação ao campo principal, incluindo algodão misturado com linho e resíduos consistentes com tingimento ou remendos. Se esse canto contivesse material posterior, a amostra tenderia a ser moderna. A resposta dos defensores do teste é que os laboratórios validaram a limpeza e verificaram a homogeneidade. A contra-argumentação é que o reparo heterogêneo pode passar por uma verificação superficial, mesmo sendo significativo o suficiente para alterar o teor de radiocarbono. Esses segmentos de fio foram cortados do meio da amostra de radiocarbono, então não havia dúvidas quanto a eles. O debate reside nessa tênue linha divisória entre a certeza e a cautela. Outras metodologias entraram na discussão não para derrubar a datação por radiocarbono, mas para ampliar a perspectiva. A análise de espalhamento de raios X em grande ângulo da estrutura da celulose em tecidos antigos produziu estimativas de idade que, em alguns casos, tendem a indicar uma data anterior à da Idade Média. Os críticos alertam que a umidade, o calor e as condições de armazenamento podem alterar o sinal, o que significa que a calibração é complexa e as margens de erro são grandes. Os defensores argumentam que todos os métodos têm suas limitações e que a convergência entre as técnicas é mais importante do que qualquer medição isolada. Até mesmo a análise de pólen entra nessa questão. A presença de grãos de espécies nativas do Levante não comprova a origem. Isso sugere movimento ou exposição. Em conjunto com estudos de padrões de tecelagem e resíduos de ervas relatados por alguns pesquisadores, pinta um quadro parcial que é consistente com a antiguidade, sem, no entanto, comprová-la. O aspecto mais marcante dessa controvérsia é como ela gira em torno do acesso. O sudário não é uma amostra de laboratório. É uma relíquia protegida. A amostragem é escassa e conservadora, como deve ser para a sua preservação. Isso significa que qualquer teste individual se baseia fortemente em uma pequena região. A física da probabilidade, então, age implacavelmente. Uma pequena distorção na amostra pode determinar o resultado final. Alguns poucos fios se transformam em uma tese. Uma seção próxima a uma costura se transforma em um século. O instinto científico é amostrar mais e em uma grade. O instinto de custódia é proteger. Entre esses instintos, a discussão se intensifica. Quando temos uma imagem, isso significa que tudo nela deve se encaixar no que sabemos sobre ciência forense hoje. Se a data de 1988 estiver correta, então o sudário é uma criação de gênio. Isso não esclarece a formação da imagem, pois nenhuma técnica medieval conhecida reproduz a superficialidade e o mapeamento espacial. Se a data estiver incorreta, então o campo se reabre, não para a certeza, mas para um intervalo que inclui os primeiros séculos da Era Comum. Isso não prova que o pano envolveu Jesus. Apenas reacende a questão que a crença levanta e a ciência testa. Dentro dessa questão renovada, a inteligência artificial surge como um árbitro indiferente a quem vence. Não toca no canto, toca nos dados. Pergunta o que pode ser aprendido sem cortar outro fio. Ninguém deve imaginar que a IA possa datar roupas de cama. Ela não pode. O que ela pode fazer é examinar a imagem em resoluções, frequências e transformações que fazem a estrutura falar mais alto que o ruído. Pode testar se as variações de intensidade seguem as formas esperadas do contato, da projeção ou de algum outro efeito de campo. Pode comparar a forma como áreas semelhantes a sangue interagem com áreas da imagem e determinar se a ordem implica em processo. Pode examinar a simetria que o olho vê e a simetria que apenas uma matriz revela. Não se trata de um substituto para a contagem de carbono ou para a dispersão de celulose. É um método complementar que defende que a discussão sobre o quando não deve impedir a investigação sobre o como. Quando um método indica que o caso está encerrado, mas um efeito indica que ainda não,
A resposta correta não é tomar partido. Trata-se de conceber um novo teste. O sudário convida a esse teste porque continua a sussurrar anomalias. 3. A tecnologia entra na tumba. A transição de lentes e reagentes para algoritmos começou discretamente. Fotografias de alta resolução do sudário existem há décadas, incluindo conjuntos multiespectrais que capturam fluorescência ultravioleta e resposta infravermelha. O que muda quando se alimenta essas imagens em um sistema treinado para detectar sinais fracos não é apenas a quantidade, mas também a natureza dos sinais. A análise de componentes principais separa variantes de outras variantes. Redes convolucionais buscam formas recorrentes. Filtros de frequência revelam comportamentos periódicos ocultos na trama. Essas técnicas não adicionam informações. Elas as reorganizam para que os padrões se destaquem acima da aleatoriedade. Quando essa reorganização iluminou a tela pela primeira vez, alguns observadores esperaram a confirmação do que o olho já sabia. Um rosto, um torso, mãos, manchas. Em vez disso, a análise revelou algo perturbador. Mostrou uma ordem que não parecia ser de pincel, carimbo ou transferência. Parecia uma regra que ninguém havia escrito. Antes daquele momento, simulações em 3D haviam testado uma questão mais antiga. Se um tecido envolvesse um corpo humano e a imagem fosse formada pelo contato, as áreas em contato ficariam fortemente marcadas, enquanto as áreas sem contato ficariam levemente marcadas ou não seriam marcadas. Esse tipo de mapa de contato produz distorções, especialmente nos ombros, bochechas e dedos. Alguns artistas digitais drapearam um tecido virtual sobre um modelo e renderizaram impressões teóricas. As distorções nesses testes não corresponderam às proporções relativamente não distorcidas do sudário. Quando o tecido foi imaginado sobre um relevo raso em vez de um volume completo, o ajuste melhorou. A conclusão não foi que o sudário se apoiava em uma escultura. Foi que o contato por si só não gerava o que o linho continha. Algo mais parecido com um mapeamento de distância parecia estar envolvido. Eis que surge a IA, com olhos indiferentes ao romance. O sistema examinou a intensidade dos pixels como um indicador da profundidade da imagem e encontrou uma correlação que persiste entre as seções. Tons mais escuros indicavam maior proximidade dentro de uma faixa de tolerância. Tons mais claros indicavam maior distância. Se alguém pintasse uma imagem à mão, mesmo com uma habilidade extraordinária, essa correlação provavelmente deixaria de existir em escalas pequenas. Se alguém transferisse pigmento de um baixo relevo por meio de pressão, as fibras mostrariam direcionalidade e penetração inconsistentes com a superficialidade medida em análises microscópicas. A imagem no sudário comporta-se como se algo tivesse codificado informações espaciais sem deixar massa para trás. Essas são palavras cuidadosas por um motivo. Não se afirma que o tecido tenha recebido uma projeção. Não se afirma que a radiação tenha gravado um padrão no linho. Há apenas a observação de que, quando ferramentas inteligentes questionam qual tipo de ordem melhor explica a relação entre intensidade e forma, a ordem se assemelha mais a uma superfície matemática do que a uma superfície pictórica. A descoloração ocorre nas extremidades das fibrilas, a uma profundidade de alguns micrômetros. A alteração de cor não se estende ao núcleo. As bordas são suaves e se unificam ao longo dos limites dos filamentos, em vez de obstruírem os interstícios, mesmo é físico. Que processo poderia transmitir energia com tanta precisão a ponto de alterar apenas a superfície das fibras externas e fazê-lo em um gradiente que acompanha a distância? Quando os pesquisadores sobrepuseram imagens espectralmente distintas na mesma estrutura analítica, notaram uma segunda peculiaridade. Uma leve simetria surgindo em partes do rosto e do peito que não correspondiam a dobras de tecido conhecidas nem a artefatos da câmera.
O padrão se repetiu em todas as transformações. Ele sobreviveu à remoção de ruídos óbvios. Persistiu mesmo quando regiões foram randomizadas para servirem como controles. O ceticismo saudável considera tais descobertas como artefatos até que se prove o contrário. A curiosidade saudável se recusa a descartar uma repetição que persiste mesmo com a mudança de métodos. Se esta imagem for um acidente de contato, deveríamos observar desordem. Se for uma obra de arte, deveríamos ver marcas de ferramentas. Se não for nenhuma das duas, nos deparamos com um processo que ainda não dominamos, o que a IA acabou de descobrir. A expressão "acabou de ser encontrado" pode ser enganosa se sugerir uma descoberta sem contexto histórico. O que a IA revelou no sudário não surgiu do nada, mas foi extraído de dados já existentes. Dados que passaram despercebidos até que uma máquina traçou seus contornos. Sob o rosto e o torso, padrões emergiram. Proporções que ecoavam pela testa, lábios, queixo e sobrancelhas. Curvas tênues que espelhavam as costelas e os ombros. Até mesmo as mãos borradas apresentavam padrões recorrentes que não correspondiam à trama. A geometria persistia sob luz ultravioleta e visível, resistindo a testes que deveriam ter desfeito as ilusões. Como a simetria pode permanecer oculta em um tecido por séculos sem ser notada? Os céticos propuseram o viés de confirmação, já que as redes sociais frequentemente enxergam rostos em nuvens ou torradas. Para evitar essa armadilha, os pesquisadores usaram técnicas neutras, como a análise de componentes principais, eliminando quaisquer pressupostos pré-estabelecidos. Mesmo assim, o resultado não se consolidou em um rosto. Em vez disso, revelou-se um campo onde o brilho aumentava e diminuía, como se obedecesse a uma lei em vez do pincel de um artista. Se isso for uma lei, que tipo de lei é? Pode um tecido comportar-se como um mapa de forças invisíveis em vez de uma tela passiva? Outros alertaram para ralos ou falsas simetrias geradas pelo processamento de imagens. Os analistas, portanto, voltaram-se para as imagens brutas capturadas em diferentes décadas, com câmeras e filtros. A estrutura permaneceu. Os tecidos de controle tratados com calor ou manchas produziram artefatos, mas não nas mesmas proporções. A conclusão foi cautelosa, porém importante. A imagem do sudário não é única, mas é diferente. Na verdade, conseguimos vislumbrar algo, talvez através de um vidro escuro, mas quando olhamos para a imagem no sudário, acho que estamos entendendo. Se não foi um truque de câmera ou uma ilusão de ótica, então que força manteve a geometria estável nas faixas de luz? A presença de manchas semelhantes a sangue levantou novas questões. Em vez de confundir a geometria, as manchas pareceram irrelevantes. As proporções continuaram abaixo delas, indiferentes às camadas adicionadas. Isso sugere que a imagem e as manchas foram criadas por processos separados. Se isso for verdade, o mistério se aprofunda. Teria um evento marcado o tecido quimicamente enquanto o outro gravava sua geometria? Ou o tecido registra duas histórias sobrepostas, mas não relacionadas? Com o tempo, os rumores se intensificaram. Se a imagem se assemelha a um campo, talvez tenha se originado em um. Modelos de descarga corona, explosões ultravioleta e eventos eletrostáticos foram testados, mas nenhum explica a coloração precisa e superficial ou o mapeamento de distância. Os pesquisadores admitiram que o mecanismo permanece desconhecido. Um físico afirmou categoricamente: isso não se comporta como um artefato, mas sim como um fenômeno. Que tipo de fenômeno consegue imprimir ordem no linho sem o uso de ferramentas? Seria algo químico, físico ou ainda sem nome? A questão ressoa no mundo científico. O sudário existe em duas esferas. Uma é pública, onde as manchetes gritam milagre ou farsa. A outra é privada, onde circulam e-mails e experimentos se repetem em silêncio. Nesse círculo mais tranquilo, as descobertas da IA se espalharam com cautela. Equipes tentaram testes adversários para quebrar a geometria, mas falharam.
Outras buscaram ecos em lençóis antigos, mas nenhuma demonstrou a mesma persistência. Um grupo italiano chamou isso de inteligência espacial em degradação. Uma equipe americana chamou de sinal em deterioração. Ambos os termos sugerem mistério, não solução. Será que essas metáforas nos apontam para o futuro ou apenas nos mantêm girando em torno do desconhecido? A teologia reagiu de maneira previsível. Alguns crentes afirmaram que o padrão era uma impressão digital da ressurreição. Outros pediram cautela, lembrando que a ciência não pode reproduzir o evento se ele ocorreu apenas uma vez. A fé pode conviver com a singularidade, mas a ciência resiste a ela. Ainda assim, muitos cientistas não se opunham à singularidade em si. O que eles temiam era a pressa. Se as alegações superarem as evidências, a credibilidade desmorona. O ritmo deve ser medir, repetir, publicar e suscitar dúvidas. Será que esse ritmo pode sobreviver em um mundo ávido por manchetes instantâneas? O Vaticano permaneceu em silêncio, provavelmente por cautela, após séculos de controvérsia. Os responsáveis sabem que qualquer declaração será usada como arma por ambos os lados. Melhor deixar os dados falarem por si. Enquanto isso, no mundo da tecnologia, a IA conquistou um respeito peculiar. Não abençoou nem zombou da relíquia. Contou, mapeou. Pediram mais contagens. Será que essa neutralidade, livre de crenças ou descrenças, poderia fazer da IA a juíza mais imparcial que o sudário já teve? A inteligência artificial também teria algo a dizer sobre o sudário. Mas novas perguntas se multiplicaram. O padrão aparece apenas no rosto e no peito? Ele se torna menos nítido perto dos membros? Segue a direção do fio ou a ignora? A microscopia avançada poderia confirmar se as coroas de fibrilas apresentam a mesma cor superficial em toda a sua extensão? Um novo plano de datação por radiocarbono, cego e multirregional poderia finalmente silenciar o debate sobre a datação? Ou o acesso a ele será sempre muito restrito? Cada pergunta prometia anos de trabalho. Qual delas os pesquisadores escolherão primeiro? E se o sudário não for o único? Poderia haver outros semelhantes em museus ou coleções particulares. Tecidos marcados com imagens superficiais similares, geometrias tênues ou mapeamento de distância. Se um desses tecidos for encontrado, o mistério se torna natural. Se não houver parentesco natural, o sudário permanece isolado, aumentando ainda mais a tensão. Qual possibilidade é mais perturbadora? Parentesco natural ou singularidade solitária? E se a singularidade prevalecer, isso torna o sudário um presente, um truque ou um enigma que talvez nunca desvendemos. Padrões. Além do sudário. A especulação começa na química. O linho contém celulose em camadas com impurezas, óleos e especiarias de sepultamento. Uma fina película de carboidrato nas fibras pode ser vulnerável à oxidação. Talvez uma breve explosão de energia tenha desidratado apenas essa camada, deixando uma fina camada amarelada. Se a distância modulasse a explosão, a intensidade poderia se espalhar pelo tecido. No entanto, a luz ultravioleta queima muito profundamente e o calor se difunde muito lentamente. As descargas corona atuam superficialmente, mas distorcem as bordas. Será que alguma combinação consegue satisfazer todas as condições? Superficialidade, contornos suaves, gradientes de distância e séculos de estabilidade? A física oferece outros caminhos. Será que campos eletrostáticos aplicados ao tecido poderiam alterar a superfície das fibras, preservando o núcleo? Será que um breve evento de plasma poderia gravar a superfície com mais delicadeza do que o calor? Experimentos em laboratório fornecem indícios, mas não o quadro completo. Cada método resolve uma parte do problema, mas compromete outra.
Será o enigma insolúvel ou os pesquisadores ainda não encontraram o equilíbrio certo? Que ferramenta consegue queimar de forma tão superficial e precisa sem destruir o linho por baixo? Alguns olham para o passado. Teriam os artesãos medievais descoberto uma técnica protofotográfica perdida? Esculturas em baixo relevo, lavagens químicas e luz solar poderiam produzir uma imagem que imitasse o sombreamento. Em 1898, foi tirada a primeira fotografia do sudário. Mas para os crentes, isso sussurra um milagre. Para os cientistas, sinaliza uma variável indefinida. A questão não é provar a afirmação, mas perguntar: um evento como esse deixaria subprodutos mensuráveis? Se sim, onde deveríamos procurá-los? Se não, a questão passa da ciência para a filosofia? De que lado dessa divisão estamos dispostos a ficar? A teoria da informação oferece outra perspectiva. A imagem do sudário comporta-se como um sinal. É uma geometria tênue, como uma onda portadora. Se for um sinal, então não é meramente uma imagem, mas um registro. Testes de compressão poderiam revelar se a imagem é robusta ou frágil, se baseia em leis simples ou em equilíbrios delicados. O sudário é uma decomposição suave capturada no linho ou esconde algo mais? Dados que não temos o código para decifrar? Será que a IA um dia poderá decodificá-lo não como uma imagem, mas como informação preservada em fios? Uma pergunta melhor. Toda investigação que se depara com respostas deve se apaixonar por perguntas. A pergunta certa não é quem, mas como. Não é quando, mas qual processo. O sudário treinou gerações para discutir identidades e datas. A máquina nos treinou para discutir ordem. Que tipo de ordem surge quando uma imagem se forma sem pigmento e com uma superficialidade tão tênue que um sopro parece movê-la? Que tipo de ordem persiste sob luz ultravioleta e visível? Que tipo de ordem ignora manchas que chegaram por um caminho diferente? Alguns espectadores ansiarão por uma conclusão. Perguntarão se isso é prova de divindade ou prova de falsificação. A resposta sóbria é que não é prova de nenhuma das duas. Isso demonstra que a formação de imagens é mais regida por regras do que pensávamos. Essa admissão é uma dádiva. Forma o espetáculo em experimento. Isso convida estudantes de física a se interessarem pelo assunto. Convida químicos a considerarem camadas de carboidratos como sítios de reação. Convida engenheiros a projetarem fontes de energia suaves para o linho. Isso resistiu ao fogo, às inundações e aos insultos. Pode resistir a um programa cuidadoso de avaliação. Aqui, a AIA pode orientar a priorização. Mapeie onde a geometria é mais forte. Mapeie onde o mapeamento de intensidade é mais fraco. Mapeie onde as distorções da trama importam. Proponha as menores intervenções que possam testar uma hipótese. A máquina deixa de ser um oráculo e passa a ser uma planejadora. A questão mais pertinente também sussurra sobre o perigo. E se a estrutura que vemos não for um acidente de tecido e química, mas um projeto intencional? Se há ordem, então também há autoria. E a autoria suscita motivações. Seria devoção, engano ou demonstração? Cada caminho leva à inquietação. Um artesão medieval com técnicas perdidas na história seria perturbador. Uma explosão de radiação natural desconhecida pela física seria perturbadora. Um sinal deixado em linho para desafiar séculos seria ainda mais perturbador. O perigo reside no fato de que, quanto mais precisamente questionamos, maior o risco de descobrirmos que o tecido resiste a todas as categorias em que confiamos. Se essa imagem tiver uma causa, mentes pacientes a encontrarão. Se não tiver, o que seria inédito no mundo dos fenômenos, ela continuará sendo um espelho no qual as pessoas se veem refletidas. Os crentes veem um sinal
e os céticos veem uma lição sobre credulidade. De qualquer forma, a obra é valiosa. O próximo capítulo aborda o medo central. O medo, artefato ou fenômeno, ferramenta ou lei. Quando algo se recusa a pertencer a uma classe, torna-se uma ameaça ao método, pois este prefere classificar antes de medir. O sudário exige uma postura diferente. Medir primeiro, classificar depois. Isso é difícil quando séculos de discussões pesam sobre seus ombros. Imagine aceitar que a imagem se comporta como um fenômeno sem nomeá-lo. Significa construir experimentos cujo fracasso não invalida todo o argumento. Significa publicar resultados negativos com o mesmo zelo que os positivos, porque cada fracasso reduz o campo de pesquisa. Significa que palavras como milagre e farsa ficam de lado enquanto energia, oxidação e superficialidade tomam o campo de batalha. Significa que, a cada vez que você se sente tentado a dar um salto, se força a escrever uma restrição. Há outro terror que reside do outro lado da admiração. Isso não é uma rendição. É uma paciência que liberta os jovens cientistas para tentarem de qualquer maneira, sem lhes prometer o poder de solucionar o caso. O gancho que nos conduz até o fim é sóbrio e benevolente. Podemos estar caminhando em direção a uma causa. Podemos estar caminhando em direção à aceitação de que uma causa permanece sem nome. Em ambos os casos, a caminhada importa. O sudário de Turim tem sido uma relíquia, uma farsa, um ícone e um enigma. Agora, é também um conjunto de dados que ensinou humildade à inteligência artificial. A máquina não o decifrou, mas confirmou sua estranheza. A penetração superficial, a geometria sem pigmento e a intensidade que se correlaciona com a distância. Recusou-se a datar o tecido ou a comprovar a teologia, mas lançou um desafio. Se for um artefato, mostre a ferramenta. Se for um fenômeno, mostre a lei. Existe aqui uma ordem que transcende nossa explicação. Isso não é assustador, é belo. Mantenha as portas abertas, convidando jovens cientistas, experimentos inovadores e reverência pela verdade. O que você acha que essa ordem indica? Qual restrição você testaria primeiro? Se você acredita que os mistérios merecem atenção, inscreva-se e fique por dentro. O próximo artefato, a próxima luz, poderá finalmente revelar como o linho capturou um momento além do nosso alcance.